3 jatos militares russos entraram no espaço aéreo do país da OTAN sem permissão ou... As tensões entre a OTAN e a Rússia atingiram seu auge em setembro de 2025, após a era da Guerra Fria. É claro que Putin começou em um novo nível, testando a OTAN e um novo nível a provocações. Então, agora há discussão no coração da Europa sobre abater diretamente aeronaves russas que violam as fronteiras da OTAN e fechar completamente as fronteiras russas. E isso não aconteceu de repente. Drones russos foram abatidos por F-35 e F-16 no espaço aéreo polonês na semana passada. Jatos de combate da OTAN decolaram perto da fronteira romena. E agora a tensão atingiu seu pico em Tallinn. A Força Aérea da Estônia relatou que no dia 19 de setembro, 3 MiG-31 russos violaram seu espaço aéreo por 12 minutos. Isso era óbvio demais para não ser um erro de um piloto bêbado ou ousado demais para ser um erro de navegação. Isso foi uma aposta extremamente perigosa de Vladimir Putin para testar as linhas vermelhas da OTAN, medir a determinação da aliança e levar o Ocidente à beira de uma guerra total. No entanto, essa aposta seria simplesmente o segundo grande erro crítico de Putin em uma semana. Agora, o último movimento de Putin não foi apenas um alarme chamando a OTAN para o campo. A questão aqui era o que Tallinn estava planejando para a Rússia. E o que se seguiu foi muito mais assustador para Putin, porque o governo estoniano não perdeu tempo em invocar o artigo 4, um mecanismo raramente usado na história da OTAN. Tallinn tem duas alavancas diretas contra o erro estratégico de Putin. Primeiro, a Estônia tem a autoridade para disparar e, se necessário, abater plataformas que violem seu espaço aéreo nacional, agindo sozinha e dentro de suas próprias regras de engajamento. Na semana passada, a Força Aérea Polonesa abateu aeronaves russas que violaram sua fronteira. Esta ação mostrou que a Estônia poderia agir de maneira semelhante. Em segundo lugar, a opção de fechar legalmente a fronteira terrestre e transferir o custo político e econômico para Moscou está se tornando cada vez mais racional. A Estônia já fechou a ponte Narva na fronteira com a Rússia. Agora, o fechamento completo da fronteira russa de 294 km está em discussão. Travessias como Narva, Ivangorod e Koidula poderiam ser completamente fechadas sob o pretexto de segurança. A fronteira da Estônia com a Rússia não é uma artéria na escala da fronteira Polónia-Bielorrússia. No entanto, o estreitamento controlado da linha norte seria um terremoto secundário para Putin. Isso pode não atingir diretamente o corredor de Kaliningrado, mas como a linha Polónia-Bielorrússia está fechada, seria muito mais caro para Moscou do que normalmente seria. Ao mesmo tempo, a Estônia está construindo uma trincheira antitanque de 40 km ao longo da fronteira russa. O comprimento total do cinturão de defesa planejado na fronteira leste será de aproximadamente 100 km a partir da fronteira terrestre, com uma profundidade de aproximadamente 40 km. Isso seria um túmulo para os tanques russos e um sério impedimento em caso de um potencial conflito. Então, o Kremlin pode exercer pressão contra essas medidas? Na verdade, não ousará fazê-lo, porque a Rússia é como um tigre de papel, exausta. A Rússia não conseguiu impedir a Polónia de fechar sua fronteira, a derrubada de aeronaves russas, ou mesmo os ataques ucranianos ao porto de Primorsk, em São Petersburgo. Da mesma forma, vemos que a Estônia ou a Polónia podem não precisar necessariamente da dissuasão da OTAN para enfrentar a Rússia. É por isso que uma demonstração de força com 3 MiG-31 levanta a questão para a Estônia de confiar na aliança ou demonstrar sua própria vontade. Ao discutir a opção da Estônia de agir sozinha, é inevitável lembrar a derrubada de um Su-24 russo pela Turquia na fronteira síria em 2015. Vamos refrescar nossa memória da OTAN sobre o que significa o artigo 4. No meio deste fogo político, talvez a reação mais marcante e dura tenha vindo do pequeno país báltico da Lituânia. A ministra da Defesa da Lituânia, Dovilė Šakalina, em uma publicação em sua conta de mídia social, lembrou ao mundo, e especialmente ao Kremlin, de um evento histórico. A Turquia deu um exemplo há 10 anos. Isso é algo para se pensar. Esta frase curta continha, na verdade, uma mensagem extremamente pesada e complexa. A ministra estava se referindo à derrubada de um caça russo Su-24 pela Turquia em novembro de 2015, apesar dos repetidos avisos para deixar seu espaço aéreo. Esse incidente marcou a primeira vez que um membro da OTAN derrubou um avião de guerra russo desde a Guerra Fria, levando a uma crise profunda entre os dois países que durou meses. A lembrança da ministra lituana foi, na verdade, uma mensagem velada ao Kremlin. Não testem mais a nossa paciência, porque dentro desta aliança há aqueles que não hesitarão em puxar o gatilho quando as linhas vermelhas forem cruzadas. Esta era a ala mais agressiva dentro da OTAN, levantando sua voz contra a narrativa de Putin de que o Ocidente é fraco e indeciso. E isso elevou a tensão nos Bálticos a um nível ainda mais perigoso.
O caso da Turquia, em 2015, traz duas lições para hoje. Primeiro, uma violação de fronteira é um incidente independente. Uma ROE nacional pode ser aplicada após um ciclo de abordagem de aviso suficiente, que foi o que Ankara fez no incidente do Su-24. Segundo, em noites tão críticas, as consultas do artigo 4 são o cinto de segurança que liga a decisão de um único país à proteção coletiva. Naquele dia, a mesa da OTAN foi aberta, as relações com a Rússia endureceram, mas a disciplina da aliança não foi comprometida. Hoje, a mesma disciplina é vista nos casos da Estônia e da Polônia, rápida, mas ponderada. Agora vamos observar a semelhança com o incidente no espaço aéreo estoniano. Na manhã de sexta-feira, 19 de setembro de 2025, a cadeia de alerta de reação rápida da OTAN foi imediatamente ativada. F-35 italianos estacionados em Amari decolaram e transportadores da Suécia e Finlândia foram adicionados ao cenário. Oposto a eles, não estava uma aeronave civil perdida, mas 3 aeronaves interceptadoras, MiG-31 pertencentes à Força Aérea Russa, totalmente equipadas com mísseis AR-AR R-73. Eles estavam voando com os transponders desligados e não haviam apresentado um plano de voo. Os jatos russos MiG-31 estavam voando ilegalmente por 12 minutos completos dentro do espaço aéreo soberano da Estônia, perto da ilha Vainlo, no Golfo da Finlândia. Eles foram interceptados por jatos Gripen suecos e F-35 italianos e foram forçados a retornar. Horas depois, guardas de fronteira poloneses relataram que 2 aviões de guerra russos fizeram um voo rasante sobre uma plataforma de petróleo no Mar Báltico, pertencente à empresa petrolífera polonesa Petrobaltic. Uma breve lembrança é crítica aqui. Apenas uma semana antes, o espaço aéreo polonês foi testado por múltiplas violações de janelas por drones de fabricação russa. Jatos de combate da OTAN derrubaram alguns desses alvos no espaço aéreo polonês. Varsóvia invocou consultas do artigo 4. Na manhã seguinte àquela noite, a aliança anunciou seu pacote de reforço chamado Sentinela Oriental. Rafales da França, 4 Eurofighters da Alemanha, 2 F-16s e uma fragata de defesa aérea da Dinamarca foram adicionados ao flanco leste. Agora, este quadro foi agravado pelo caso da Estônia. Este movimento causou um efeito sísmico na sede da OTAN em Bruxelas e em todas as capitais europeias. O artigo 4 é um passo extremamente sério, convocando todos os aliados à mesa quando a integridade territorial, a independência política ou a segurança de um membro está ameaçada. Isso não significa vamos apenas conversar. Significa que se um de nós está sob ameaça, todos estamos sob ameaça e decidiremos juntos o que fazer agora. Os porta-vozes da OTAN anunciaram que o Conselho do Atlântico Norte se reuniria no dia 1º de outubro para discutir o incidente em detalhe. Então, por que o artigo 4 é tão importante? Porque na memória legal da aliança, o artigo 4 é a constituição do que fazer quando ainda não há guerra. O próprio texto oficial da OTAN também descreve o artigo 4 como um mecanismo fundamental de consulta. Quando uma das partes acredita que sua integridade territorial, independência política ou segurança está sob ameaça, o Conselho do Atlântico Norte se reúne imediatamente. O compartilhamento de inteligência é aprofundado e os passos a serem tomados são determinados em conjunto. O uso raro do artigo 4 amplifica o impacto de cada invocação. Quando o Conselho se reúne, não é apenas uma declaração que é emitida. A lista de medidas operacionais é atualizada. Na prática atual, esta lista inclui o ritmo de policiamento aéreo, janelas de patrulha, atualizações das regras de engajamento, uma estratégia de comunicação contra operações de informação e preparações para um pacote adicional de sanções. Aqui, o tom de Washington é um barômetro separado. A linguagem usada pela Casa Branca permanece calma, mas cautelosamente firme na maioria das manchetes de crise. Desta vez, o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a questão a partir do Salão Oval, enfatizando que poderia ser um grande problema, contém 2 mensagens. Primeiro, a questão não é vista como um evento distante no Báltico, na política interna dos Estados Unidos, mas como um dossiê que testa a segurança da aliança. Segundo, a promessa de que o reflexo coletivo da OTAN será apoiado pela diplomacia pública dos Estados Unidos. Nesse contexto, a ênfase de Washington no processo de consulta é crítica não apenas em termos de dissuasão, mas também em termos de redução do risco de erro de cálculo. A seguinte distinção deve ser clara desde o início. O artigo 4 não é o artigo 5. O artigo 5 é o quadro prático para o princípio de que um ataque a um de nós é um ataque a todos nós. O artigo 4 é a cláusula que afirma que, quando vemos uma ameaça, nos sentamos juntos e decidimos.
Mas o artigo 4 não é um procedimento a ser tomado de ânimo leve. Pelo contrário, é a porta de entrada para a cadeia de gestão de crises. O fato de terem havido poucas invocações na história da aliança aumenta o peso político de cada chamada. A reunião de emergência da OTAN na mesma semana em que a Turquia abateu um avião russo Su-24 em 2015 ainda está fresca em nossas memórias. Esse caso é um exemplo de como as consultas do artigo 4 podem ter um efeito multiplicador em termos de regras de engajamento e linguagem de dissuasão. O artigo 4 também esteve em pauta durante a anexação da Crimeia em 2014. Agora, os casos da Polônia e da Estônia mostram que o mesmo artigo foi transformado novamente em uma plataforma de alerta precoce na Europa Oriental. O forte protesto da Estônia, a lembrança do Su-24 de 2015 da Lituânia, o aviso da plataforma da Polônia e a decolagem silenciosa, mas rápida, dos escandinavos. A soma disso é uma mensagem. Há paciência, mas também há um plano para a impaciência. Traduza esta frase para o público russo e você entenderá o significado. O próximo erro de cálculo terá consequências. E o lar não é apenas o escritório do Kremlin, é o orçamento da comunidade, a cadeia de suprimentos da indústria, as redes de comércio regional. Agora, outro movimento que pode estar colocando Moscou na posição mais difícil veio da União Europeia. Então, o que esse cenário desencadeia na frente dos Estados Unidos e da OTAN? Primeiro, a lógica do dever permanente se tornando a norma em ambos os lados do Atlântico. Eastern Sentry não é uma missão de crise, já está no calendário, adicionada ao software de planejamento e logisticamente definida. Isso significa estadias mais longas no mar, janelas mais frequentes de reabastecimento e AWACS, e rotações mais intensas de F-35 F-16 Eurofighter. Segundo, a menção à proteção de infraestrutura crítica na mesma frase que patrulhas aéreas. Isso implica protocolos comuns e novas atribuições para plataformas de energia, linhas de cabos, instalações portuárias e radares costeiros. Terceiro, o peso aumentado dos países nórdicos na troca de informações. Suécia e Finlândia fornecem dados para o quadro, não apenas com aeronaves, mas também com arquitetura de radar e redes de vigilância marítima. Quarto, a periodicidade das mensagens de forte presença de Washington. 2017. As rotações de B-52 ou outras plataformas de bombardeiros pesados na Europa não são destinadas apenas a um ataque. Elas são um meio de comunicação e dissuasão. Mostrar munição carregada à distância pode prevenir um incidente menor nas proximidades. Tais rotações adicionam uma nota de convidado inesperado às linhas do calendário aéreo e marítimo da Rússia. Quinto, o espessamento do guarda-chuva de defesa aérea sobre a Alemanha e os países escandinavos. O desdobramento avançado de sistemas como Patriot, SAM-PT, apresentado como segurança de voo ao longo das frentes polonesa e báltica, na verdade serve para diminuir o apetite por voos. Cada nova bateria adiciona uma pequena quantidade de tempo e uma grande quantidade de risco aos planos do Kremlin. Isso não é um confronto direto, é uma estratégia de perturbar a curva de risco-retorno. O papel de Berlim neste cenário é manter a espinha dorsal logística viva. Corredores de trem, nós de suprimento, linhas de manutenção e reparo. O fluxo contínuo para as linhas bálticas e polonesas é o combustível para os dissuasores. A Alemanha faz isso não falando, mas implantando e operando. O Reino Unido e a Escandinávia, por sua vez, não deixam lacunas nas patrulhas aéreas e marítimas. A maior visibilidade da França sobre o Báltico fortalece a coordenação sul-norte. O desdobramento de F-35 da Itália na Estônia demonstra a rapidez da ponte Mediterrâneo-Báltico. Dissuasão é um produto do tempo, não da geografia. A pergunta, e quanto ao artigo 5, deve ser mantida deliberadamente em pauta, porque o objetivo da aliança não é escalar, mas tornar a escalada custosa. O artigo 4 foi invocado 2 vezes e produziu resultados políticos e operacionais. O artigo 5 entra em jogo quando um evento se enquadra na definição de um ataque armado. Quem gostaria desse limiar? A OTAN não, porque investe na paz, não na guerra. A Rússia não quer, porque a história em que diz "eu vou vencer" também diz que tem muito a perder, mas isso não significa que a gestão desse limiar seja fácil. Cálculos errados e reações em cadeia representam riscos. É por isso que protocolos, frequências, geometrias de aproximação e partida e procedimentos de contato visual são escritos até o milissegundo. Então, o artigo 5 não está na mesa, ele está em vigor mantendo a mesa equilibrada. E sim, o resto da história é tão intrigante quanto arriscado. A próxima violação virá a uma altitude mais baixa. Haverá mais deles? Ou surgirá outra área cinzenta em vez disso? Não se sabe. Mas isso é certo, os reflexos da aliança se tornaram mais rápidos, sua postura ficou mais clara e seu ciclo de decisão encurtou.
Este trio torna a política de teste de Putin custosa. Para o povo russo, o resultado se traduz em uma linha na tela, um preço no mercado e uma espera na fábrica. Para a Ucrânia, o resultado é um impulso político e canais abertos de apoio técnico. Para a OTAN, o resultado é manter o artigo 4 como uma função, em vez de um grito. Este evento não é um sinal de uma grande guerra, é um sinal de um grande erro. O Kremlin acionou um grande sistema nervoso com um pequeno risco. Esse sistema nervoso foi ativado não apenas para hoje, mas para amanhã e depois de amanhã. É por isso que uma violação de 12 minutos ocupou o topo da agenda geopolítica para os próximos 12 meses. A partir de agora, o calendário será muito mais desafiador para Putin. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos